Olá, jovem alma. Seja bem-vindo ao canal Relatos Macabros. Se você tem medo de relatos reais e assustadores, esse canal não é para você. Sugiro a você sair desse vídeo. Mas se você não tiver medo de escutar esses relatos horripilantes, sugiro que se inscreva no canal para não perder os próximos relatos. Relato 1. O voo sem fim. O avião decolou sem problemas naquele dia nublado, deixando a cidade aos poucos e subindo acima das nuvens cinzentas. Para os passageiros, um voo de rotina para um destino de férias aguardava, mas a realidade seria muito diferente. Sofia estava animada com suas férias merecidas. Sentou-se na janela e, após se acomodar, começou a ler um livro de mistério. Ao seu lado, um casal discutia suavemente sobre o itinerário de viagem, enquanto mais à frente, uma criança chutava repetidamente o banco da frente, sob o olhar impaciente de sua mãe. Era uma cena comum, o típico caos organizado de um voo doméstico. Após cerca de 1 hora de voo, o piloto anunciou uma turbulência leve. Sofia fechou seu livro, encostando-se no assento enquanto o avião sacudia suavemente. Uma sensação estranha tomou conta dela. Não era o tipo de pessoa que se assustava facilmente, mas havia algo naquele momento que a incomodava profundamente. Uma sensação de que algo estava fora do lugar, algo que não deveria estar acontecendo. Os minutos passaram, e a turbulência persistiu, oscilando entre leve e moderada. Uma aeromoça passou rapidamente recolhendo copos e latas, e um murmúrio de vozes nervosas começou a preencher a cabine. Sofia olhou pela janela, esperando ver algo reconfortante, mas tudo o que viu foi um céu cinzento e opressivo. De repente, uma sacudida violenta balançou o avião, fazendo as luzes piscarem e algumas pessoas gritarem. Sofia segurou-se com força no braço do assento. Um bebê começou a chorar alto, e o barulho dos motores parecia estar ficando cada vez mais alto, quase ensurdecedor. A aeromoça tropeçou e caiu, espalhando os objetos que carregava. Um pânico silencioso começou a tomar conta dos passageiros. O piloto tentou acalmar a situação, mas sua voz estava tremida. Ele anunciou que estavam tentando contornar a turbulência, mas algo na sua voz denunciava que ele estava mais preocupado do que gostaria de admitir. Foi então que aconteceu. Um estrondo alto, como se algo tivesse atingido o avião. As luzes piscavam furiosamente, e o avião começou a descer rapidamente. As máscaras de oxigênio caíram, e o caos se instalou. Gritos, choro, e o som das coisas caindo e se quebrando encheram a cabine. Sofia agarrou sua máscara, puxando-a desesperadamente, enquanto tentava manter a calma. Mas ao olhar pela janela, algo capturou sua atenção. O céu lá fora não era apenas cinzento, era como se estivesse distorcido, se movendo de forma errática e surreal. A turbulência não parecia normal. Parecia que estavam voando através de algo vivo, algo que não fazia parte deste mundo. Após o que pareceu uma eternidade, o avião se estabilizou. As luzes voltaram ao normal, e o piloto conseguiu falar novamente, pedindo para todos permanecerem calmos. Mas Sofia sabia que algo estava terrivelmente errado. Ela olhou para os passageiros ao redor, alguns estavam rezando, outros chorando, e alguns apenas olhavam para frente, em um estado de choque. O tempo passou, mas nada mudava. Nenhuma nova comunicação do piloto, nenhum sinal de que estavam se aproximando de um destino. O céu lá fora continuava a mesma paisagem surreal, como um loop infinito de nuvens cinzentas e distorcidas. As pessoas começaram a murmurar. Os rostos antes cheios de pânico agora exibiam confusão e cansaço. Sofia verificou seu relógio, mas o tempo parecia não avançar. Ela tentou chamar uma aeromoça, mas elas não estavam mais atendendo. Uma sensação de desespero começou a crescer. Então, o interfone tocou, e uma voz diferente, mais grave e distorcida, se fez ouvir. Senhoras e senhores, estamos presos. Não há saída. O voo não tem destino. A voz ecoou na cabine, como um trovão que faz tremer a alma. Sofia congelou. O pânico voltou a tomar conta dos passageiros, mas era diferente dessa vez.
Não era o medo de cair ou se machucar, era o medo do desconhecido, de estar preso em algo que não se pode entender. As horas se passaram e se tornaram dias. Mas ninguém no avião parecia envelhecer, ninguém parecia sentir fome ou sede. Eles estavam presos em um loop temporal, condenados a voar eternamente em um céu que não pertencia a este mundo. Os passageiros tentaram de tudo. Bateram nas portas, tentaram abrir as janelas, alguns até gritaram com os comissários, mas nada mudou. O avião continuava em seu curso infinito, sem destino, sem fim. As conversas tornaram-se murmúrios incompreensíveis. As pessoas começaram a se comportar de forma estranha, alguns rindo sem motivo, outros chorando silenciosamente. Sofia observou enquanto o casal que antes discutia começou a falar em uma língua que ela não conseguia entender. As vozes dentro do avião misturavam-se em uma cacofonia de sons desconexos. Era como se o próprio tempo e a realidade estivessem se desfazendo. Em um momento de desespero, Sofia voltou seu olhar para o piloto automático que ficava visível pela porta entreaberta da cabine de comando. Não havia ninguém lá. Nenhum piloto, nenhum copiloto. Apenas os controles que piscavam e uma estranha neblina que parecia emanar dos painéis de controle. Ela se aproximou da porta da cabine, empurrando-a lentamente. O interior estava vazio, mas uma sensação de presença esmagadora envolveu. Ela sabia que estava sendo observada, mas não havia ninguém ali. O painel de controle piscava com luzes vermelhas e verdes, enquanto o horizonte na tela parecia girar de forma descontrolada. Foi quando Sofia percebeu que o avião não estava sendo pilotado por humanos. Não havia um destino porque não havia intenção de chegar a lugar algum. Eles estavam em um limbo, um vazio entre o mundo dos vivos e algo além da compreensão. E não havia saída. Sofia voltou para o seu assento, resignada. Ela olhou pela janela mais uma vez, aceitando o que muitos outros já haviam aceitado. Estavam condenados a voar para sempre, presos em um ciclo sem fim. E enquanto o avião continuava seu voo sem destino, ela finalmente entendeu. Eles não estavam apenas perdidos no céu. Eles estavam perdidos no tempo, no espaço, e talvez na própria sanidade. Relato 2. Espelho quebrado. Marta sempre foi cética em relação a histórias de fantasmas. Acreditava que tudo tinha uma explicação lógica, até o dia em que herdou a antiga casa de sua avó, situada na zona rural. Era uma casa grande, de arquitetura colonial, cercada por um jardim abandonado e árvores que se erguiam como sentinelas antigas. A avó de Marta sempre fora uma figura excêntrica, cheia de superstições e mistérios, e a casa refletia perfeitamente essa personalidade. Quando Marta entrou pela primeira vez na casa, um arrepio percorreu sua espinha. A porta rangeu alto, como um grito preso por décadas. O ar estava denso, carregado de poeira e algo que Marta não conseguia identificar, um cheiro estranho, talvez de mofo, misturado com algo doce e apodrecido. Ela acendeu as luzes, mas notou que muitos dos interruptores não funcionavam. A eletricidade parecia ter uma vontade própria naquele lugar. Enquanto explorava a casa, Marta notou que tudo estava como sua avó havia deixado. Móveis antigos, fotografias em preto e branco nas paredes, e um ar de abandono que parecia impregnar cada canto. No andar de cima, encontrou um quarto trancado. A chave estava ao lado, em um gancho na parede, coberta de ferrugem. Ao abrir a porta, Marta sentiu uma mudança na temperatura. O ar ali dentro estava gelado, muito mais do que o resto da casa. O quarto estava vazio, exceto por um enorme espelho no canto oposto. O espelho era belíssimo, mas havia uma rachadura que atravessava seu centro, dividindo-o em duas partes quase iguais. A moldura de madeira, adornada com entalhes intrincados, parecia pesarosa, como se guardasse memórias que não queria revelar. Marta se aproximou do espelho, tocando a superfície fria com as pontas dos dedos. No reflexo, viu apenas a si mesma, mas por um momento, teve a impressão de que o quarto atrás dela estava diferente. Havia algo estranho no reflexo, algo que ela não conseguia definir claramente. Marta balançou a cabeça, atribuindo a sensação à sua mente cansada. Decidiu deixar o quarto trancado e voltar mais tarde para limpar.
Nos dias seguintes, Marta começou a se mudar para casa, levando seus pertences e organizando as coisas. Ela decidiu ignorar o espelho, mas não conseguia parar de pensar nele. A rachadura parecia um corte profundo na própria alma do lugar, e algo sobre aquilo a incomodava profundamente. À noite, o silêncio da casa era perturbador. Marta frequentemente acordava ao som de sussurros baixos, como se alguém estivesse conversando no quarto ao lado. Mas, sempre que investigava, não encontrava nada além de quartos vazios e escuridão. Uma noite, Marta acordou sobressaltada. Sentiu um calafrio passar pelo corpo e percebeu que o abajur ao lado da cama estava piscando. Ela se levantou, hesitante, e seguiu os sussurros que pareciam vir do corredor. Cada passo que dava, o som ficava mais alto, e algo nela dizia para voltar, para sair daquela casa. Mas Marta continuou. O som parecia vir do quarto com o espelho. Quando abriu a porta, os sussurros cessaram. O espelho estava lá, quieto e sombrio. A rachadura parecia mais profunda, como se tivesse crescido. Marta acendeu a luz, mas a lâmpada piscou e se apagou. A única iluminação vinha da luz da lua, filtrada pela janela empoeirada. Ela olhou para o espelho e viu algo que a fez recuar. No reflexo, o quarto não estava vazio. Havia uma figura atrás dela, parada na sombra. Uma mulher, com um vestido antigo e os cabelos cobrindo o rosto. Marta se virou rapidamente, mas o quarto estava vazio. Olhou novamente para o espelho e a figura ainda estava lá, parada, imóvel. O coração de Marta disparou, e ela começou a tremer. Sem saber o que fazer, correu para fora do quarto, trancando a porta atrás de si. Marta passou o resto da noite acordada, sentada na sala com todas as luzes acesas. O som dos sussurros parecia agora vir de todos os cantos da casa, e ela sabia que algo estava profundamente errado. No dia seguinte, chamou um chaveiro e mandou trocar todas as fechaduras da casa, inclusive a do quarto do espelho. Pensou em se livrar do espelho, mas algo nela não conseguia se aproximar novamente daquela porta. As noites seguintes foram ainda piores. Marta começou a ver sombras pelo canto dos olhos, e a ouvir o som de passos quando sabia que estava sozinha. Decidiu cobrir todos os espelhos da casa, mas não conseguia se forçar a voltar ao quarto no andar de cima. Certo dia, ao limpar o porão, encontrou um velho diário pertencente à sua avó. Folheando as páginas amareladas, encontrou menções ao espelho no quarto trancado. Sua avó escrevia sobre sonhos estranhos e visões perturbadoras, sempre centradas no espelho. Relatava que o espelho era uma janela para outro mundo, um mundo onde algo maligno espreitava, sempre observando, sempre esperando. A última entrada no diário falava sobre uma rachadura que havia surgido do nada, e como, a partir daquele momento, coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Marta sentiu um frio na espinha. Sabia que precisava fazer algo a respeito do espelho. Decidiu que se livraria dele naquela mesma tarde. Armou-se com um martelo e subiu as escadas, decidida a quebrar o espelho e pôr um fim àquilo. Ao abrir a porta, a rachadura no espelho parecia pulsar, como se estivesse viva. Marta respirou fundo, erguendo o martelo. No momento em que tocou o espelho, ouviu um grito agudo, como se uma multidão estivesse presa dentro daquele vidro rachado. Marta recuou, assustada, mas a imagem no espelho mudou. Ela viu a si mesma, mas não estava sozinha. Atrás dela, várias figuras agora se alinhavam, todas com rostos sem expressão, todas observando. Os olhos vazios encaravam, e Marta sentiu uma força invisível puxá-la em direção ao espelho. Ela tentou se afastar, mas seus pés pareciam colados ao chão. O reflexo dela no espelho começou a sorrir de forma distorcida, enquanto as figuras se aproximavam cada vez mais. Marta sentiu seu corpo ser puxado em direção ao vidro, e quanto mais lutava, mais forte a atração se tornava. Quando finalmente conseguiu gritar, foi tarde demais. A última coisa que viu foi seu próprio reflexo sendo sugado pela rachadura, e então tudo ficou escuro. A casa ficou silenciosa após aquele dia. Amigos e parentes tentaram contatar Marta, mas ela simplesmente desapareceu. Sem rastros, sem explicação. A casa foi abandonada,
e com o tempo, as histórias sobre o espelho quebrado se tornaram lendas locais. Alguns dizem que, à noite, é possível ouvir sussurros vindo do antigo quarto trancado, e que se alguém olhar para o espelho, verá Marta e as outras figuras presas lá dentro, eternamente observando, esperando por sua próxima vítima. Relato 3. O Poço dos Sussurros. Pedro sempre soube que havia algo de estranho na antiga fazenda de sua família. Desde criança, ele ouvia as histórias que os trabalhadores contavam ao cair da noite, ao redor das fogueiras. Histórias sobre o Poço Velho, escondido na parte mais afastada da propriedade, cercado por árvores retorcidas e cobertas de musgo. Diziam que o poço estava ali há mais tempo do que qualquer um podia lembrar, muito antes da fazenda ser construída. Quando Pedro herdou a fazenda de seu pai, as terras estavam quase abandonadas. A maioria dos trabalhadores havia ido embora, e as plantações estavam morrendo. Pedro decidiu reconstruir o lugar, trazendo novas ideias e tecnologia para tentar salvar a propriedade que estava em sua família há gerações. Mas, apesar de seus esforços, sempre que passava perto do poço, uma sensação de desconforto o envolvia. Certa tarde, enquanto inspecionava as cercas do pasto, Pedro ouviu um som estranho. Era um sussurro, baixo e constante, como se alguém estivesse falando ao vento. Ele olhou ao redor, mas não viu ninguém. O som parecia vir da direção do poço. Relutante, Pedro caminhou até lá, as folhas secas quebrando sob seus pés. Quando se aproximou, o som parou. Ele olhou para dentro do poço, mas só conseguiu ver escuridão. Era como se o poço estivesse vazio, mas Pedro sentiu que havia algo mais lá embaixo. Uma corrente de ar frio subiu, e por um momento ele pensou ter ouvido seu próprio nome sendo sussurrado suavemente. Ele se afastou rapidamente, tentando afastar o desconforto crescente que sentia. No fundo, Pedro sabia que deveria tampar o poço, mas algo o impedia de fazer isso. Era como se o poço tivesse uma presença própria, uma força que atraía sua atenção de maneiras inexplicáveis. Nos dias seguintes, Pedro começou a ter sonhos estranhos. Sonhava que estava caindo no poço, caindo sem fim em uma escuridão sem luz. Ele acordava suando frio, com o som dos sussurros ainda ressoando em seus ouvidos. Os trabalhadores também começaram a comentar sobre ruídos vindos do poço, e alguns até se recusavam a se aproximar. Diziam que sentiam um frio que não era natural, mesmo nos dias mais quentes. Pedro tentou ignorar os rumores, focando no trabalho para restaurar a fazenda. Mas os eventos estranhos continuaram. Animais começaram a desaparecer sem deixar rastros, e alguns dias, ao amanhecer, Pedro encontrava pegadas que levavam diretamente ao poço, mas nunca voltavam. Ele decidiu colocar uma tampa de madeira pesada sobre a abertura, na esperança de conter o que quer que estivesse acontecendo. No entanto, uma noite, Pedro foi acordado por um som alto e contínuo de madeira se partindo. Ele se levantou de um salto, com o coração batendo acelerado, e correu para fora da casa. A tampa do poço estava quebrada em pedaços, espalhados pelo chão. Pedro se aproximou lentamente, o som dos sussurros agora mais alto do que nunca. Ele olhou para dentro do poço e, dessa vez, viu algo. Havia uma luz fraca, como um brilho fantasmagórico vindo do fundo. Ele recuou, mas os sussurros continuaram, se intensificando, misturando-se com vozes familiares e desconhecidas. Era como se o poço estivesse chamando, exigindo atenção. Pedro tentou tampar o poço novamente, mas cada vez que colocava algo sobre ele, no dia seguinte encontrava o obstáculo destruído. A situação começou a afetar sua sanidade. Ele mal conseguia dormir, e quando dormia, os sonhos se tornavam cada vez mais vívidos e aterrorizantes. Em uma noite particularmente silenciosa, Pedro decidiu que precisava acabar com aquilo de uma vez por todas. Ele desceu até o poço com uma corda e uma lanterna. Determinado, amarrou a corda em uma árvore próxima e começou a descer. À medida que descia, o ar ficava cada vez mais frio, e os sussurros, mais altos. Parecia que as vozes estavam ao seu redor, mas não conseguia ver ninguém. Quando finalmente tocou o fundo, Pedro percebeu que o chão era úmido e coberto de uma espécie de lodo.
A luz da lanterna revelou paredes cobertas de musgo e marcas de garras que pareciam ter sido feitas por algo tentando sair. No centro, uma pequena poça de água brilhava de maneira anômala, refletindo uma luz que não deveria estar lá. Pedro se ajoelhou, observando a poça com cautela. Ele sentiu um impulso irracional de tocar a água, como se algo estivesse empurrando sua mão para baixo. Quando seus dedos tocaram a superfície, Pedro sentiu uma dor aguda, como se tivesse sido eletrocutado. A água parecia viva, movendo-se em padrões que não faziam sentido. Ele tentou se afastar, mas o chão sob seus pés parecia ter se tornado pegajoso, prendendo-o no lugar. Os sussurros aumentaram, agora mais claros. Ele podia ouvir vozes de pessoas que conhecia, parentes mortos, amigos desaparecidos, todos falando ao mesmo tempo, em um coro caótico e perturbador. Pedro puxou com força, conseguindo se libertar e subir apressadamente pela corda. Quando finalmente saiu do poço, rolou para o chão, respirando pesadamente. Ele olhou para baixo e viu que a luz na água agora era mais intensa, como se algo tivesse sido desperto. Os sussurros não cessaram, mas agora estavam mais fracos, como se tivessem recuado temporariamente. Assustado e com a mente perturbada, Pedro decidiu que precisava de ajuda. Chamou um especialista local em fenômenos paranormais, um homem velho conhecido por lidar com coisas que não pertencem a este mundo. O homem chegou no dia seguinte, trazendo consigo instrumentos e relíquias antigas. Ele caminhou ao redor do poço, murmurando em uma língua desconhecida, e finalmente jogou um pó cinza dentro dele. Para a surpresa de Pedro, os sussurros cessaram por um momento, mas logo voltaram, mais altos e furiosos. O velho homem olhou para Pedro com olhos sombrios. Este poço é uma porta, disse ele, uma porta que nunca deveria ter sido aberta. Algo foi selado aqui há muito tempo, e agora está acordando. Pedro perguntou o que deveria fazer, mas o homem apenas balançou a cabeça. A única solução é selar o poço novamente, mas o que saiu dele e isso já está no mundo. Desesperado, Pedro fez o que pôde para selar o poço permanentemente. Construiu uma estrutura de concreto ao redor dele, cobriu com metal e pedras, e plantou árvores em volta para esconder o local. Mas mesmo depois de tudo isso, ele sabia que o poço ainda estava lá, e que os sussurros nunca parariam completamente. Os trabalhadores voltaram, e a fazenda começou a prosperar lentamente. Mas Pedro nunca mais teve paz. Às vezes, à noite, ele ainda ouvia os sussurros ao vento, suaves, mas constantes. E ele sabia que o que quer que estivesse no poço estava apenas esperando. Esperando pelo momento certo para voltar, para reclamar o que era seu. Relato 4. A mansão dos espelhos. Lucas nunca acreditou em fantasmas. Para ele, todas as histórias de terror eram apenas fruto da imaginação exagerada das pessoas. Mas seu ceticismo seria testado de forma aterrorizante quando ele decidiu explorar a velha mansão dos espelhos, um lugar que há muito tempo tinha uma reputação de ser assombrado. A mansão ficava nos arredores da cidade, isolada entre árvores antigas e esquecida pela maioria dos moradores. As lendas locais diziam que a casa pertencia a uma rica família do século XIX, que desapareceu misteriosamente, deixando todos os seus pertences para trás, incluindo uma vasta coleção de espelhos que cobriam quase todas as paredes da casa. Movido por uma aposta com amigos e pelo desejo de provar que não tinha medo, Lucas decidiu passar uma noite na mansão. Ele estava convencido de que iria sair de lá com boas histórias e talvez algumas fotos para zombar dos amigos. Ao cair da noite, ele se aproximou da mansão com uma lanterna e uma câmera. As portas da frente estavam trancadas, mas uma janela lateral estava parcialmente aberta. Lucas forçou a janela e entrou. O interior estava coberto de poeira, e o cheiro de mofo impregnava o ar. O piso de madeira rangia a cada passo, e a luz fraca de sua lanterna revelava os primeiros espelhos. Lucas se aproximou de um deles, notando a moldura trabalhada e o vidro embaçado pelo tempo. Ao iluminar o espelho, viu seu reflexo distorcido, mas algo mais chamou sua atenção, um movimento no canto do espelho, como se algo tivesse se mexido na escuridão atrás dele. Ele se virou rapidamente, mas não havia nada ali.
Atribuiu isso à sua imaginação e continuou explorando. Conforme avançava, os espelhos ficavam mais numerosos, cobrindo as paredes de todos os cômodos. Alguns estavam quebrados, outros cobertos de poeira, mas todos refletiam a figura de Lucas enquanto ele passava, criando a sensação de que estava sendo observado de todos os ângulos. Em uma sala maior, Lucas encontrou um espelho particularmente grande, quase do tamanho da parede inteira. A moldura era de ouro maciço, decorada com desenhos intricados de serpentes entrelaçadas. Lucas parou para observar o espelho e tirou uma foto, mas a câmera falhou, exibindo apenas uma tela preta. Tentou novamente, mas todas as fotos saíam borradas, com linhas distorcidas que pareciam rabiscar o rosto dele. Irritado, ele guardou a câmera e se virou para sair da sala. Mas antes que pudesse dar um passo, notou algo estranho no reflexo do espelho. Seus olhos estavam fixos no vidro, mas não eram os seus próprios olhos. O reflexo piscou de forma errada, como se tivesse vontade própria. Lucas recuou, sentindo um frio na espinha. Ele se virou novamente para checar se havia alguém atrás dele, mas o cômodo estava vazio. Tentando manter a calma, Lucas decidiu explorar o andar de cima. A escada rangia alto, como se protestasse contra seu peso. No topo, o corredor era estreito e coberto de espelhos menores, cada um refletindo sua imagem com pequenas distorções. Ele se sentiu incomodado ao notar que, em alguns espelhos, o reflexo não acompanhava seus movimentos corretamente. Parecia que, quando ele olhava de relance, o reflexo continuava se movendo por um segundo a mais, sorrindo de uma maneira que Lucas não estava. Ele acelerou o passo, tentando encontrar algo interessante para provar que esteve ali, talvez um objeto antigo ou alguma peça da mobília. Mas quanto mais andava, mais os espelhos pareciam tomar conta do espaço. Em um momento de pânico, Lucas percebeu que o corredor parecia interminável, como se ele estivesse andando em círculos. Os reflexos agora mostravam não apenas ele, mas sombras que se moviam por trás dele, fugindo da luz da lanterna. Desesperado, ele começou a correr. Cada porta que tentava abrir estava trancada, e o corredor parecia se estreitar ao seu redor. A respiração ficou ofegante, e o pânico tomou conta quando, ao olhar para um dos espelhos, viu não só a si mesmo, mas uma figura pálida, de olhos fundos, parada logo atrás. Lucas se virou bruscamente, mas o corredor estava vazio. Ao olhar novamente para o espelho, a figura tinha se aproximado, quase encostando nele. Ele gritou, jogando a lanterna contra o espelho, que se despedaçou em 1000 pedaços. Mas em cada caco no chão, o reflexo da figura permanecia, como se multiplicasse com cada fragmento. Lucas correu de volta para as escadas, mas ao descer, os degraus pareciam se multiplicar sob seus pés, e ele tropeçou, rolando até o térreo. A lanterna apagou-se com um impacto, deixando-o na escuridão total. Agora, sem luz e com o som de seu próprio coração batendo nos ouvidos, Lucas tateou o chão procurando a lanterna. Seus dedos tocaram um caco de espelho, e ele viu seu reflexo ali, pálido e distorcido. Mas o reflexo não estava olhando para ele. Estava olhando além dele, sorrindo de uma maneira perturbadora. Lucas sentiu uma mão gelada em seu ombro, e um sussurro invadiu seus ouvidos, palavras incompreensíveis que pareciam vir de todos os espelhos ao redor. Em um surto de pânico, Lucas começou a bater nos espelhos, tentando quebrá-los, mas cada golpe parecia multiplicar os reflexos, cada um com expressões mais sombrias e distorcidas. O som de vidro quebrando misturava-se com os sussurros, até que Lucas finalmente encontrou a porta pela qual havia entrado. Ele abriu com força e saiu correndo para fora, tropeçando nos degraus da entrada. A noite estava fria, e o ar fresco trouxe um alívio momentâneo. Lucas olhou para trás, para a mansão, e viu os espelhos quebrados ainda refletindo a luz da lua, com os rostos sombrios olhando para ele. Ele correu para o carro e deu partida, deixando a mansão para trás. Enquanto dirigia de volta para a cidade, olhou pelo retrovisor, e por um momento, viu o reflexo de algo no banco de trás, um vulto que desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Nos dias seguintes, Lucas não conseguia esquecer o que viu. Os espelhos em sua casa pareciam ter vida própria, mostrando sombras que não deveriam estar lá. Ele começou a cobri-los, um por um, mas os sussurros continuavam, segredos ininteligíveis que ecoavam nas paredes.
Lucas começou a ver o reflexo da figura pálida em qualquer superfície reflexiva, nas janelas, nas poças de água, até mesmo nos olhos das pessoas. Em poucas semanas, Lucas desapareceu. Seu carro foi encontrado abandonado perto de um lago, com todas as janelas e espelhos quebrados. Dentro, havia apenas cacos de vidro e marcas de unhas arranhando o interior das portas. A mansão dos espelhos permaneceu como sempre esteve, uma relíquia de um passado sombrio, assombrada por algo que nunca deveria ser visto. Ninguém mais ousou entrar na mansão desde então. Dizem que os espelhos ainda refletem não apenas o interior da casa, mas também todos aqueles que se atreveram a olhá-los e não voltaram. E agora, a lenda só cresce, alertando aqueles que pensam que podem desafiar o desconhecido. Mas uma coisa é certa, os espelhos nunca mentem, e o que você vê neles pode ser a última coisa que verá. Relato 5. A estrada do desaparecimento. Júlia sempre gostou de aventuras noturnas. Não importava a estação, ela adorava pegar a estrada com seu carro, ouvindo músicas antigas enquanto explorava novas rotas e cidades desconhecidas. Naquela noite, porém, ela estava prestes a encontrar um caminho que nunca deveria ter seguido. Era uma sexta-feira de lua cheia, e Júlia dirigia sozinha por uma estrada deserta, cercada por uma floresta densa. Ela estava voltando de uma viagem de trabalho em uma cidade vizinha e decidiu pegar um atalho que, segundo o GPS, reduziria o tempo de viagem pela metade. A estrada era estreita, com apenas 2 faixas, e as árvores pareciam se inclinar sobre o asfalto, bloqueando a luz da lua. Enquanto dirigia, começou a sentir um leve desconforto. O GPS, de repente, começou a agir de forma estranha. A rota na tela piscava e o mapa parecia recuar e avançar como se estivesse travado. Sem sinal de internet, ela estava à mercê do que via ao redor. A estrada parecia interminável, e embora tivesse certeza de que já deveria ter chegado ao próximo vilarejo, não via sinais de vida por quilômetros. Júlia notou um detalhe perturbador: a estrada parecia se repetir. As árvores, as curvas, até os pequenos buracos no asfalto se tornavam familiares, como se estivesse dirigindo em círculos. Tentou ligar o rádio para quebrar o silêncio opressor, mas tudo o que ouvia era estática. Sentiu um arrepio percorrer a espinha quando, de repente, o carro começou a perder potência. O motor engasgou e morreu, deixando-a parada no meio da escuridão. Com um suspiro frustrado, Júlia saiu do carro. Tentou ligar novamente, mas o motor apenas tossia, sem vida. Ela abriu o capô, olhando o motor como se pudesse identificar o problema, mas suas habilidades mecânicas eram limitadas. Pegou seu celular e percebeu que ainda estava sem sinal. A estrada permanecia deserta, sem sinais de outros veículos ou casas por perto. Foi então que ela viu algo estranho ao longe. Uma luz fraca piscava entre as árvores, como uma lanterna balançando no vento. Júlia hesitou, mas sabia que ficar parada ali não resolveria nada. Pegou uma lanterna que mantinha no carro e começou a caminhar em direção à luz. A floresta ao redor era silenciosa demais, nenhum som de animais, nem mesmo o vento nas folhas. Apenas o som de seus passos e o ocasional farfalhar de galhos secos sob seus pés. Conforme se aproximava da luz, Júlia percebeu que vinha de uma velha cabine telefônica, abandonada à beira da estrada. A porta estava entreaberta, e a luz do telefone piscava como se estivesse tentando receber uma ligação. Era um modelo antigo, com um telefone de disco que parecia saído de um filme dos anos 80. Intrigada, ela pegou o fone e colocou no ouvido. Não havia sinal de chamada, apenas estática. Mas então, entre os chiados, ela ouviu um sussurro fraco: "Ajude-me." Assustada, Júlia deixou o fone cair, mas ele balançou como se alguém o tivesse segurado por dentro. Ela recuou, olhando ao redor, mas não havia ninguém. Decidiu que era melhor voltar para o carro e esperar o amanhecer. Porém, quando se virou, percebeu que algo havia mudado. A estrada pela qual veio estava diferente. As árvores pareciam mais próximas, quase sufocantes, e a luz do carro agora era apenas um ponto distante. Júlia começou a correr, o coração batendo forte, mas quanto mais se aproximava do carro, mais parecia que ele se afastava.
Sentiu uma presença, algo a observando entre as árvores. O ar ficou gelado, e ela ouviu passos ecoando os seus, como se alguém a seguisse em perfeita sincronia. Quando finalmente chegou ao carro, ofegante, as luzes piscaram e se apagaram completamente. Ela entrou no carro, trancou as portas e tentou ligar o motor mais uma vez. Dessa vez, o carro ligou, mas os faróis mostravam algo que fez seu sangue gelar. A estrada à sua frente agora estava coberta por uma névoa densa, e na borda da névoa, ela viu figuras paradas, sombras escuras que não se moviam. Elas não tinham rosto, apenas formas indistintas que pareciam observar. A névoa começou a se mover em sua direção, lenta mas inexoravelmente. Desesperada, Julia engatou a marcha e acelerou, tentando escapar da névoa. Ela dirigiu por minutos que pareceram horas, a estrada se desenrolando à sua frente sem fim. As figuras nas sombras continuavam lá, sempre na periferia da sua visão, nunca se aproximando demais, mas nunca ficando para trás. A névoa envolveu o carro, e Julia sentiu o frio se infiltrando, um frio que parecia sugar a esperança e a energia de seu corpo. Eventualmente, a estrada começou a mudar. As árvores se tornaram mais espaçadas, e Julia viu luzes à distância. Seu coração se encheu de esperança quando ela reconheceu as luzes de um posto de gasolina. Ela parou o carro rapidamente, pulando para fora e correndo em direção ao pequeno prédio iluminado. O atendente, um homem de meia idade com uma expressão cansada, olhou para ela surpreso. "Por favor, eu preciso de ajuda", disse Julia, ofegante. "Meu carro quebrou e há algo errado com a estrada." O atendente olhou para ela com uma expressão que misturava simpatia e algo que parecia ser um conhecimento triste. "Você estava na estrada do desaparecimento, não estava?" ele perguntou, quase como uma afirmação. Julia assentiu, sem entender. Ele suspirou. "Essa estrada, e ela não está sempre aqui. Ela aparece para aqueles que estão perdidos, para aqueles que buscam algo sem saber o que é. Mas ninguém que entra nela sai o mesmo." Julia sentiu um calafrio. "Mas eu consegui sair", insistiu. O atendente balançou a cabeça lentamente. "Você saiu, mas não do jeito que pensa. Olhe ao redor." Julia se virou e percebeu que o posto de gasolina estava vazio. Não havia carros, nem sinal de movimento. As luzes piscavam de maneira irregular, e o som do vento era o único ruído. A realidade começou a se fragmentar à sua volta, as luzes se apagando uma por uma. Julia correu de volta para o carro, mas ele agora estava coberto pela névoa. As figuras nas sombras se aproximaram, e ela finalmente entendeu. A estrada não era apenas um caminho, era uma armadilha, uma entrada para algo que ninguém deveria encontrar. Ela entrou no carro, fechou os olhos e tentou ligar o motor mais uma vez. A escuridão ao seu redor parecia se fechar, engolindo a estrada, o carro, e ela mesma. No último momento, tudo o que ouviu foi o som de sussurros, promessas vazias de liberdade, enquanto a estrada se desvanecia em um nada sem fim. Na manhã seguinte, o carro de Julia foi encontrado abandonado em uma estrada que não constava em nenhum mapa. Estava vazio, com as portas abertas e as luzes piscando fracas. Nenhum sinal de Julia foi encontrado, e a estrada desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu. O posto de gasolina que ela viu nunca existiu. A única pista era o rádio do carro, que continuava a transmitir estática e, ocasionalmente, um sussurro perdido no vento.